Aleluia. Eu quero falar, irmão, essa noite com você, em nome de Jesus, sobre algo que tem desanimado muito crente nessa terra. Por não passarmos corretamente, não passarmos da maneira correta, muitas vezes nós saímos desse ambiente tristes, desanimados, sem um propósito definido queimando no nosso coração. Assim como a Bíblia diz que existem duas tristezas que nós podemos experimentar, uma segundo Deus e uma segundo o mundo, assim também nós podemos passar por duas situações que nós conhecemos como pressão, tribulação, deserto. Nós podemos passar de duas formas, ou segundo Deus ou segundo o mundo. E eu quero falar com você de ambas, mas segundo Deus, de preparar você para um momento de pressão, em nome de Jesus. Porque tudo que Jesus veio fazer foi nos dar uma boa nova e nos preparar para a pressão. Nos preparar para ambientes como esse, em nome de Jesus. Então eu peço que nesse ambiente que você possa dar sua reverência, sua atenção à palavra de Deus. Eu sei que muitos de nós passamos por pressões. Isso não é privilégio de ninguém. Mas o fato de como nós passamos, como nós reagimos a esse ambiente, vai manifestar o que nós temos por dentro. Vai manifestar o que nós temos cultivado num ambiente secreto, um ambiente com Deus a sós. Não há nenhum outro lugar capaz de destravar, de liberar o que há dentro de você, senão um ambiente de pressão, um ambiente de fogo, um ambiente de guerra, de tribulação. Então isso virá, mas que nós possamos passar da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém? Isso não é praga de pastor, irmão. Jesus falou isso. Amém? Tem gente que fica olhando assim no meio de tanto evangelho mentiroso, tanto falso evangelho que nós vimos hoje. Talvez você possa cair na tentação de falar: o pastor está rogando praga para cima da gente. Não estou rogando praga, irmão. Eu só quero abrir os seus olhos, em nome de Jesus. Que nós possamos ter um ambiente, que os seus olhos possam ser abertos essa noite nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Deus sempre nos surpreende, amém? Glória a Deus. Hoje Ele me surpreendeu, me falando algo que eu nunca tinha parado para pensar, algo tão claro, mas ao mesmo tempo tão oculto em mistério, que vai nos mostrar a real forma, a forma exata do que Deus espera quando olha para mim e para você, de como você deve reagir, para que a sua oração, irmão, não te engane. Tem muitas pessoas se sacrificando, mais rezando a Deus do que buscando a Ele como Ele espera que seja buscado intensamente. Existe uma forma muito clara na sua palavra de como nós devemos nos portar a Ele, de buscá-lo com intensidade, segundo o seu coração. E muitas vezes nós buscamos da nossa maneira, até a nossa busca de Deus, muitas vezes ela está desfocada, desalinhada. Justamente por falsos ensinos, falsos princípios, falsos valores que têm sido disseminados. E têm sido facilmente tolerado e aceito por mim e por você. Nós devíamos tolerar, irmãos, pecadores, mas falsos ensinos, falsas doutrinas, nós devíamos ser totalmente intolerantes com elas. Devíamos fechar o nosso coração para todas elas, para todo evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus, aquele evangelho que Ele falou. Gálatas, capítulo 1. Eu não ia começar com esse texto, mas vamos deixar fluir, amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Pode ser o 6, vamos ler o 6, o 7 e o 8. Para você ver a indignação do apóstolo Paulo. E a mesma indignação que tem que ter no seu coração e no meu coração, irmão, em nome de Jesus. Como filhos de Deus, nós temos que sair de um ambiente de passividade, amém? Deus não gosta de passividade, irmão. Deus não se agrada de passividade.
Se tem algo que ele expressa na sua palavra, que pela passividade, ou considerado como o estado de morno, cria repulsa em Deus, ojeriza, ao ponto de que Deus fala que ele fica prestes a vomitar aquele que se encontra no estado de passividade, em cima do muro, morno, seja lá como que você quiser expressar aquele que está nem num lado nem no outro. E Jesus está mexendo em mim e você. Eu creio que nesses dias Deus está permitindo, irmão, que algumas coisas aconteçam comigo e com você, para que você, muitos de nós, que não pensávamos que estávamos em cima do muro, nunca pensávamos que podíamos ser considerados como mornos, mas no final, no fundo, Deus sabe aonde que nós estamos. E se tem uma coisa que Deus pode fazer para mexer nisso, mudar a realidade, e não te perder e não me perder, é permitir que você seja enviado, levado, conduzido para alguns lugares de prova, de fogo, de tribulação, de deserto, seja também como você quiser expressar a sua luta, a sua guerra. Mas deixa eu falar já bem claro, que tem muito crente também, não sei se aqui, mas em muitos lugares que nós passamos tem, irmão. A gente fala aqui o que a gente fala ao contrário do que fala lá. Lá a gente fala que em Itajaí tem, aqui a gente fala que nos outros lugares pode ter. Há alguns crentes, irmãos, nesses outros lugares, que muitas vezes eles falam que as suas lutas são as guerras, as tribulações, as provas que Deus fala na Bíblia. Mas há muitas lutas que os crentes estão passando que é fruto do nosso pecado, fruto de desobediência. Mas eu estou falando essa noite de prova, de tribulação, de momento de aperto que nós passamos, simplesmente porque Deus quer mais de nós. Porque Deus quer te conduzir para um outro lugar nele. E se Ele não permitir que você passe por um lugar de aperto, você não vai abrir mão de algumas coisas que te impedem de entrar nesse lugar. Estão entendendo? Tem um exemplo muito claro para que a gente possa entender. Um balão, irmão, aquele que voa, não é do balão que põe no estômago. Hoje todo mundo conhece o que põe no estômago, né? Mas o que voa. Para voar, irmão, é necessário que as pessoas cortem as cordas e liberem todo o peso que há neles, para que ele possa levantar e subir a outros ares, a outros lugares. Assim somos eu e você também. Se Deus não nos leva a lugares de aperto, você não solta esses pesos. Não solta, você fica com eles até o final, agarrado, porque afinal de contas você está dentro do balão, mas está no chão. E o propósito do balão não é ficar no chão, é voar. Assim como o meu propósito, o seu propósito não é ficar simplesmente na terra, no que é visível, preso a essa realidade. E Deus quer que você voe a outros níveis, que Ele quer que você seja conduzido a outros lugares nele. Ele está disposto de fazer isso. Eu quero te falar, olhando nos seus olhos, Deus está disposto a fazer você voar em nome de Jesus. Talvez pode parecer muito estranho, porque deixa nós denunciarmos isso, porque a maioria dos evangelhos que tem sido pregado hoje preparam você para ficar contente, mas no chão. Cada vez mais enchendo você de peso. E ainda vem com outro sofisma terrível, fugindo de todo lugar de aparência, de pressão, de dificuldade, de sofrimento. E é justamente isso que faz você cortar corda. Mas eles ainda, além de colocar peso, ainda fazem a igreja fugir desse lugar. Ou seja, vão ficar condenados num lugar de marginalidade, inferiorizados no que diz respeito ao conhecimento de Deus, limitados, presos, e não, sem poder desfrutar de uma realidade que nós já podemos desfrutar agora, hoje, já. Não é ser imediatista, mas há uma realidade de experiências com Deus, que Deus já fala que nós podemos experimentar agora. Mas, no que diz respeito a esses evangelhos, a essas mentiras que nós ouvimos, olha só o que Paulo diz, e que nós esquecemos muitas vezes. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, porque há mais de um evangelho. Há mais de uma mensagem sendo pregada hoje, assim como nos dias de Paulo.
Nós não podemos engolir tudo que nós ouvimos, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela louvou a atitude dos bereanos, porque eles ouviam e conferiam com a palavra de Deus. Só que somente há um jeito de você fazer isso. Porque há um que nos foi dado, a mim e a você, que ele lembra todas as palavras do nosso Pai. E quando ele nos lembra, você confronta com aquilo que você tem ouvido. Agora, quando você não tem um relacionamento com esse que te lembra, você fica sujeito a aceitar tudo que você recebe. Por isso que Jesus, em Mateus 6, ele diz: olha, quando vocês orarem, entrem no vosso quarto em secreto, que o vosso Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. O fato é que na pressão, é a melhor forma de revelar o extrato da nossa intimidade com Deus. Porque fora da pressão, nós todos somos bons crentes. Só que Jesus, o Pai, glória a Deus que o Pai não está atrás de bons crentes. Porque os demônios são bons crentes. Eles creem e tremem, diz a palavra. Então hoje, boa parte daquilo que nós conhecemos como igreja, perde até para os demônios. Porque diz que crê, mas nem dá mais uma tremurinha, irmão. Quando ouve a palavra de Deus, totalmente indiferente, totalmente passivo. O que vir morre. Acostumam a comer qualquer coisa, irmão. Não é à toa que o estado final que o Satanás deseja me levar e te levar é desejar a comida que os porcos comem, as bolotas. Porque um povo que chega nessa condição come qualquer coisa que sai dos púlpitos da nossa nação. Qualquer coisa. E agora Paulo, olha só o que Paulo fala. Que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Seja o quê, irmão? Anátema. Aqui Paulo está colocando a sentença. Para aqueles que pregam qualquer evangelho, aquele que prega um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus, aquele que remove a cruz, remove o sofrimento, remove a coroa, remove a esperança, remove o reino, aquele que remove essas coisas para valorizar as outras, eles estão sendo destinados, colocados num ambiente onde eles vão receber a ira de Deus. É isso que a palavra está falando. Ainda que um anjo, ainda que nós mesmos, disse Paulo, se eu por acaso mudar minha palavra, se eu por acaso mudar o evangelho que eu prego, eu também sou considerado como maldito, como anátema, separado para a ira. Para ver como é sério isso. E hoje, quando nós olhamos na nossa nação principalmente, nós olhamos tantos evangelhos sendo pregados. Pouco nós ouvimos de mensagens que têm o seu fundo a cruz de Cristo, que têm o seu fundo a esperança do reino, mas colocam totalmente a esperança do povo em coisas palpáveis e visíveis que não tem nada a ver com fé, que não tem nada a ver com a visão que Deus quer restaurar em mim e você. Porque se nós esperássemos naquilo que nós vemos e tocamos, isso não é esperança, diz a Bíblia. Por isso que facilmente, quando nós ficamos nesse nível de falso evangelho, facilmente também nós caímos em desânimo, frustração, assim como nós temos visto muitas pessoas hoje. Mas deixa eu lembrar para você, falando de pressão, de tribulação, o melhor exemplo de todos, em toda a Bíblia, que foi Jesus que passou. Jesus passou pelo menos 2 momentos de grande aperto, de grande dificuldade, que nós podemos aprender com Ele. E é isso que eu ouvi hoje, de Deus, eu creio, que o diabo nunca ia falar isso para mim. O diabo nunca ia te colocar, irmão, mais próximo da cruz. Ele quer te afastar disso. Toda mensagem que leva você para comodidade, conforto, conformismo, não é Deus que é dono dessas palavras.
E quando há dois momentos de Jesus que nós olhamos muito claro na palavra, que primeiramente foi aquele do deserto. Ele foi batizado e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para que fosse tentado. Agora é interessante que no momento da tentação, se você for ver, ele não refutou, ele não foi aprovado naquelas tentações, naquele momento de prova, simplesmente com a sua força. Assim como nós muitas vezes tentamos superar a nossa força, brincamos com o mal. Como aquele cachorro que está doido para te pegar e tu fica brincando com ele, e uma hora ele te pega, irmão. Você vai distrair, ele vai te pegar. Com o reino, irmão, das trevas, você não brinca. Você enfrenta. Mas há um modo desse enfrentamento acontecer. E é isso que eu quero falar para você, deixar o exemplo muito claro de Cristo. Porque se você for estudar a forma com que Jesus respondia ao diabo, ele sempre trazia à memória as palavras de Deus. Não é assim que diz na palavra de Deus. O diabo, ele citava um trecho da palavra querendo distorcer, e Jesus, pela sua intimidade, pelo seu relacionamento com o Pai, por estar no Pai e o Pai nele, ele sempre respondia com algo fruto dessa intimidade. Estão entendendo? E assim teremos que ser eu e você também. O que vai liberar você de sair vencedor do deserto, sair vitorioso das lutas e guerras, não é o seu esforço simplesmente pessoal, por mais bom que seja o seu estudo, mas é aquilo que o Espírito está te ensinando no lugar secreto a respeito das palavras do seu Pai. Há algo que somente o Espírito pode nos ensinar. Há algo que somente o Espírito pode lembrar dentro do meu coração e do seu coração. Você pode estudar essa palavra durante toda a sua vida, mas há um efeito que acontece com ela quando você está no secreto, nesse ambiente de intimidade, você e o Espírito de Deus. Foi essa recompensa que Deus nos prometeu. Agora, a segunda aprovação de Jesus, a mais conhecida, talvez a mais pregada, é aquela do Getsêmani. Todos aqui conhecem. Nós pregamos muito que o maior milagre de Deus não é satisfazer a vontade do Filho, mas é transformar a vontade do Filho. É adequar, alinhar a vontade do Filho com a vontade do Pai. Esse é o maior milagre, um sinal de maturidade que nós entramos. Quer ver quando um crente é maduro? É simplesmente ver pelo que ele ora. As suas orações denunciam a sua maturidade. Elas mostram a minha maturidade, a sua maturidade. De relacionamento com Deus, não de tempo de igreja, porque tem gente que pode estar 30, 40, 50 anos na igreja, dentro de templos, melhor dizendo, e ainda continuar no estado de menino, no que diz respeito à maturidade. Agora Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele orou por 3 vezes para o seu Pai, se possível, passasse dele aquele cálice. E diz a palavra que ele foi ouvido no que ele pediu, e saiu mais forte do que nunca, para enfrentar e consumar a vontade do seu Pai, que era que ele fosse conduzido para a cruz do Calvário. Os momentos de pressão é para alinhar você mais ainda com a vontade de Deus. Eu quero falar para você, irmão, que momentos de dificuldade podem ser vistos de 2 formas. Segundo o mundo, você vai desanimar quando você vê-las. Você vai murmurar talvez quando você vê-las. Mas segundo Deus, você vai ver uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você sair dali muito mais alinhado com a vontade de Deus do que nunca. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, porque o que está por trás disso, preste atenção nisso. O que fez Jesus se adequar à vontade do Pai e considerar a vontade do Pai foi a esperança que ele tinha. Ele tinha uma forte esperança de voltar para o seu Pai, de voltar para casa, de estar com o Pai. E ele só tinha uma forma de fazer isso, através da cruz, porque a cruz era a vontade do Pai para ele. E se ele não fizesse o bem que ele sabia, ele cometeria pecado. E ele não poderia morrer de jeito nenhum como os outros homens morreram até ali. Em Tiago 4, versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Aquele que sabe da vontade de Deus e não faz a vontade de Deus, é isso que Tiago está falando, comete pecado. Tem muito crente que é bom em tudo, mas é ruim no cumprimento da vontade de Deus. Jesus, ele foi até o final, ele saiu ali mais forte do que nunca para ir até o Calvário, simplesmente pela esperança que ele tinha e do relacionamento com o seu pai. Ele queria voltar para casa, não suportava a ideia de ficar longe dele, e ele não podia morrer de outra forma. Por isso que ele foi até o final, e ele via a tribulação, via a pressão, de uma forma que nós também precisamos ver. Nós precisamos ver em nome de Jesus. Você abra comigo no livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4. Aleluia. O que Jesus vem ministrar para nós, e eu queria trazer à sua memória essa noite, é que você troque os óculos da forma que você veja as suas lutas, em nome de Jesus. Se você enxergá-las da maneira correta, você vai superá-las. Se você não enxergá-las da maneira correta, é muito provável que você vai ter que repeti-las e várias vezes, até você ser aprovado e passar no teste, em nome de Jesus. E Paulo, ele foi um homem que ele foi um dos escolhidos por Deus para manifestar a melhor forma possível de passar e enxergar essas dificuldades, os momentos de dificuldade. Ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui fica muito claro o nível que Deus deseja que eu e você venhamos andar. Paulo fala de várias lutas aqui que nós podemos passar, e nós passamos, justamente porque nós somos vasos de barro, e nós somos sujeitos a todas elas. Agora nós podemos passar por todas elas, por exemplo, em ser atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimados. Irmão, a realidade de Deus é que nós não venhamos a desanimar, não venhamos a nos angustiar pelas provas, pelas lutas que nós passamos. Nós devemos nos angustiar por outra causa, pelo desejo do cumprimento da vontade de Deus, por angustiar e por desejar mais Ele, da sua alma ficar angustiada por isso, de você submeter a sua alma ao governo do Senhor, ao governo do Espírito. E aqui ele fala a razão, depois no 16, 17 e 18, a razão que faz você passar por tudo isso e sair da forma que Deus espera que você saia. É justamente você esperar. A razão porque eu passo por tudo isso, irmão, ninguém passa o que Paulo passou por passar. Ninguém vai passar por luta. O pastor quer nos ensinar simplesmente a passar por luta, a gostar de tribulação. Não necessariamente que você goste de tribulação, mas que você louve a Deus por elas. Porque dificilmente um crente vai glorificar a Deus no meio das tribulações por elas, se ele não ver uma coisa que os seus olhos naturais não podem ver. Aquilo que Deus deseja mostrar a mim e a você, que traz sentido à nossa vida.
aquilo que vai te levar a um outro nível, que vai fazer, por exemplo, você passar pelas lutas e dificuldades que nós passamos. E o que vai fazer você passar por elas é você lembrar do que Deus falou, da esperança que o Evangelho de Cristo, ele veio manifestar para mim e para você. Por isso que o Evangelho significa boas novas, esperança. Irmão, hoje tem muito crente sucumbindo, caindo, porque acabou a esperança. Não esperam mais no futuro, esperam tanto no agora, que momentos de crise como essa que o pastor Jackson falou, que a nossa nação está entrando, talvez de um pessimismo, de uma incerteza, isso vai talvez colocar muitos crentes em desânimo, em luta, em dificuldade. Tribulação, irmão, dificuldade, para um é o fim, para outros é uma baita oportunidade. É isso que eu quero falar para você. Se você ajustar os óculos com os óculos de Deus, as tribulações para você vai ser uma grande oportunidade. As provas vai ser uma grande oportunidade. Afinal de contas, em ambientes como Babilônia, como Egito, como deserto, sempre foram ambientes que despontaram alguns homens diferentes. Daniel foi Daniel num ambiente chamado Babilônia. José foi governador do Egito num ambiente totalmente desfavorável. Em ambientes desfavoráveis são um ambiente que Deus levanta homens e mulheres segundo o seu coração, segundo a sua palavra. Homens e mulheres que vão fechar os seus ouvidos para outros evangelhos que têm sido pregados nessa nação e vão falar: Deus, eu quero a tua palavra, eu quero voltar o meu coração para a tua palavra, eu quero alinhar o meu coração com a tua palavra. Que vão dizer não para tudo que estão ouvindo. Não interessa o que o jornal A diz, o que o jornal B diz, o que um pastor na mídia fala, defendendo um ou acusando o outro. O que importa é o que o meu Deus fala. E o meu Jesus passou pelo Getsemane, e no lugar de pressão, como representa esse nome, ele saiu dali mais forte do que nunca. Agora nem todos os crentes, porque esses evangelhos que têm sido pregados hoje não te leva, não te arremete para esse ambiente. Por isso que Paulo falou: quando vierem pregar um evangelho que não te arremete para lugares de pressão, como Jesus frequentou, seja anátema. Não tem como você fazer o que os evangelhos dizem, que Jesus falou aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você fugir e viver a vida todinha fugindo de tribulação, de pressão, de ambiente de fogo, de qualquer dificuldade e sofrimento. Porque Deus certamente está nos conduzindo para esse lugar. Antes de uma nação ser curada, quem precisa ser curada é uma coisa chamada igreja. Quanto mais nós pedirmos para Deus curar a nação, mais Deus vai botar a mão na igreja. Porque a igreja precisa ser curada. O sentimento que nós temos é que nós todos estamos numa vala comum. Que não há diferença entre o justo e o injusto, entre o puro e o impuro. Mas há uma profecia, uma palavra para os últimos dias, que Deus faria diferença entre aquele que está se sujando e entre aquele que está se purificando para Deus. Aquele que está nesse ambiente segurando a pressão, é o único ambiente que Deus vai fazer você cortar a corda, irmão. É o único ambiente capaz de convencer você a liberar todo o peso de traumas e situações que te prendiam até agora. Até agora foi bom, para a realidade que nós vivemos até agora foi ótimo, mas para o lugar que nós estamos indo é totalmente incapaz, diferente. Não dá para entrar nesse lugar, é incompatível. São incompatíveis muitas coisas que nós carregamos para entrar nesse lugar. Jesus um dia liberou os seus discípulos. Uma vez ele falou: leve tudo, leva a bolsa, leva o alforje, leva a espada. Outra vez ele falou: não leva nada. Jesus muda, de acordo com os lugares que nós entramos, ele muda o discurso com os discípulos.
Primeiramente ele falou para não levar nada, de segunda vez ele falou para levar e preparar algumas coisas específicas para entrar nesses lugares. Nós precisamos nos preparar, voltar a preparar os nossos filhos, voltar a nos preparar para esses lugares. O que o pastor Cláudio falou, por exemplo, que nós devemos ensinar o caminho, isso é uma tremenda responsabilidade, não para os nossos filhos, para nós. Porque na realidade você tem que estar no caminho, não ensinar sobre ele, falar sobre ele. Isso é blá 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 aos ouvidos de criança, irmão. Crianças são ensinadas quando os pais estão andando no caminho, renunciando tudo o que for preciso para conduzi-los para o reino de Deus, conduzi-los para um ambiente de promessa. Se você não está nesse lugar e você fala de Deus, soa como mentira, soa como hipocrisia, soa como qualquer coisa, menos como a palavra que tem peso, capaz de fazer eles olharem para si e falar: eu também não quero, eu não quero o que o mundo está me oferecendo. Esse é o Evangelho de Jesus, que ensina você a morrer, que ensina você a ser conduzido até a cruz. E se for preciso, se colocarem uma espada, uma arma na sua cabeça, você não vai negar. Você não vai negar nada de Cristo quando você vê alguém sofrer da sua família. Você não vai negociar princípios e valores. Você não vai recuar quando vê alguma situação de aperto, de dificuldade. Porque a nossa esperança não está baseada no que nós vemos, no que apalpamos, mas em algo que nós temos aprendido e visto e nos alimentado todos os dias. Se é que nós temos nos alimentado. Se é que nós temos visto isso. Irmão, abra a palavra em Romanos. Eu oro para que a igreja volte a amar, irmão, algumas coisas que Jesus amou. Que a igreja venha valorizar algumas coisas que Jesus valorizou. Romanos, capítulo 5. Por que um homem como Paulo pôde falar isso e pregar isso? E por que isso não é mais pregado nas campanhas que estão fazendo hoje nos nossos dias? Campanhas que são levantadas para fugir disso, não para viver isso. São mentiras, irmãos. Hoje nós temos visto homens voltarem, se colocarem debaixo de jugo, de mentiras. Eu fui num estado brasileiro agora que eles fazem concentrações, milhares e milhares de pessoas simplesmente para tocar na arca. Irmãos, estão voltando, não tem mais o que fazer, estão voltando. Não tem mais o que fazer, estão judaizando todo mundo. Jesus veio para morrer e liberar você, estão voltando para isso. Voltem. É muito mais fácil você tocar em algo palpável e visível do que você entrar no seu quarto e procurar ver o invisível lá dentro. Voltem, toquem, apalpem, se percam. Pastores e pastores se judaizando, tocando em arca, carregando arca. Paulo quase rasgou, se matou para livrar os seus filhos disso. Pregando o verdadeiro evangelho, houve um justo que morreu para nos liberar disso, eu, você e tantos outros. Mostrando o caminho que agora nós podemos entrar, aquele lugar que era impossível, sendo santos, um lugar escuro, só palpando para entrar lá dentro. Entrava preso, agora é um ambiente de luz que você pode entrar, estar diante do invisível, face a face com Ele, e aprender dele dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que vai dar anticorpos para você não morrer. Anticorpos para que você seja imune a tanta mentira, a tanto pecado na nossa nação, nos dias que são literalmente maus. Literalmente maus. Irmão, deixa eu alertar uma coisa para você. O que a Bíblia diz. Há alguns sinais que acontecem nas nações que estão desagradando a Deus.
e se perdendo, e multiplicando violência sexual, inclusive, multiplicando muitos tipos de pecado. E a última degradação que você vê é a legalização, é o costume, é o envolvimento, é a aprovação deliberada, maciça na nação daquilo que nós percebemos em Sodoma, do pecado que mais criogeriza, é o último da degradação do ser humano. Aonde eu, quando olho para outro homem, eu já não olho como os olhos de Deus me ensinam a olhar. Quando uma mulher olha para outra mulher e não olha mais com os olhos que Deus ensinou a olhar. Quando isso acontece, prepara o lombo, irmão, porque a nação vai entrar em juízo. Porque a igreja, escute uma coisa, ela está indiferente. Ela está mais passiva do que ligada ao propósito de Deus. Nós não teríamos motivo de festejar. Hoje, nós temos motivo de chorar, para que não aconteça com o Brasil o que aconteceu com a Europa, aonde a igreja se tornou simplesmente prédios sendo vendidos, onde não há mais sentido nenhum, aonde eles não querem, simplesmente não querem. Para parar algo que está acontecendo na nossa nação, que à medida essa forma de igreja, essa configuração que cresce ainda, mas também cresce na mesma proporção ou talvez maior, aqueles que estão frustrados com isso. Aqueles que estão cansados de serem estuprados, violentados por homens que pregam outro evangelho, alimentando com bolotas, mantendo nos templos, na marginalidade, pessoas como aquele paralítico na porta do templo Formosa. Deus, Ele está mexendo nisso. Agora, Paulo fala em Romanos 5, como ele vê isso tudo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em todo o coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aqui para mim, irmão. Qualquer evangelho, qualquer pregação, qualquer campanha, qualquer lugar que você entrar, que te leva para um ambiente totalmente diferente desse, Paulo está falando de um lugar que, em uma graça que nós entramos em Deus, que nós nos gloriamos pelas tribulações que passamos, ao passo que existe uma multidão disposta a pagar para não enfrentar isso, e paga caro, para não enfrentar nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de adversidade. Paulo está falando, olha, eu louvo a Deus pelas tribulações, porque a tribulação produz paciência. Quer ser paciente, irmão? Então aprenda a viver nesse ambiente. Passe como Jesus passou no deserto, passou no Getsemane. Quando você ora pedindo paciência, sabe como é que Deus responde? Te conduzindo para ambientes de pressão. São nesses ambientes, irmão, você não é medido no conforto, você é medido pelas suas reações na pressão. Aí nós vamos ver quem é quem, com quem que você está se alimentando, com quem que você está na intimidade, com Deus ou com o diabo. Se for com Deus, você vai olhar para elas e falar, olha Deus, eu te glorifico por elas, porque realmente eu estou sendo aperfeiçoado, está sendo produzido em mim paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Por isso eu não estou sendo confundido. Sabe por quê, irmão? Escuta aqui. Sabe por que muitas pessoas hoje são confundidas? Ligam no canal, vê uma coisa, liga no outro canal, vê outra coisa. Não estou falando de coisas do mundo, estou falando de coisas com aparência de piedade.
estão sendo confundidas dia após dia. Um dia ele está igual a tal denominação, outro dia igual a outra denominação, outro dia a outra denominação, até que um dia ele se cansa e diz, eu vou desistir desse negócio, porque são tudo esquisito. Ninguém fala mais a mesma língua, ninguém pensa mais a mesma coisa, ninguém alimenta mais a mesma esperança. São confundidos porque não aprenderam a viver nesse ambiente. Romanos 8, um pouquinho mais para frente. Romanos 8. Olha só outra coisa que Paulo fala. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com os bens que eu posso conquistar. É isso, irmão, que diz aí? Não é. Por isso tem tanta gente desanimada. Porque somente tem uma coisa que faz você entrar num ambiente de prova, de pressão. É uma esperança que sobrepõe a toda luta, a toda dificuldade. Quando você não tem essa esperança, você nem sequer, escute isso, você vai ter uma vida de intimidade com Deus. Você não tem. O crente não entra na presença de Deus, irmão, sem esperança. O crente não entra na presença de Deus por entrar. O crente não entra na presença de Deus simplesmente porque ele quer melhorar de vida, quer dar uma guinada financeira na vida. Ele não entra. Somente há uma esperança que faz você entrar. Uma só. Se você não tem, está disponível para você. Mas por favor, agarre ela, para que você tenha motivo e condições suficientes para entrar no Santo dos Santos e permanecer com Ele e habitar com Ele. Sabe por que as pessoas não poderiam entrar? Além do pecado, é porque a motivação do povo era reprovada. Porque ninguém tinha mentalidade de um sumo sacerdote, ninguém tinha mentalidade de Cristo. Mas agora nós temos. 1 Coríntios fala isso, capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade de entrar nesse lugar. Nós podemos entrar nesse lugar. Deus deu o poder para mim e para você. Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora o versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como a esperará? Tem que repetir, irmão. Que isso seja gravado no seu coração essa noite, em nome de Jesus. Que não seja um escrito num papel, mas que seja gravado no seu coração em nome de Jesus. Eu quero falar que muitas das suas lutas, você vai encontrar resposta para elas, quando isso se tornar realidade na minha e na sua vida. Você vai entender por que você está passando por alguns lugares, por que você está experimentando alguns dissabores, que talvez a religião te ensina a rejeitar. E Deus está querendo que você passe, e a religião diz, não passa. E Deus fala, passa que dá certo. Passa que você vai ficar melhor. E você escolhe, não, eu não quero, Senhor, me livra. Nós não oramos como Jesus, irmãos. Desaprendemos. Nós ensinamos que nós temos que pedir, 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 e dar-se-vos-á. Bater, 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 e abrir-se-vos-á. É verdade, mas é meia verdade, se for feita dessa forma. Porque o mesmo Deus também fala que vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagina eu, vosso Pai Celestial, não vos darei o meu Espírito, se vocês pedirem.
O que Deus está falando é que você tem que pedir, mas pedir certo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Irmão, talvez 90% dos envelopes e pedidos que nós entregamos nos altares hoje são motivados, têm o seu pano de fundo, o interesse puramente humano, não a vontade de Deus. Porque é mais fácil você ser guiado pela motivação humana do que a motivação de alguém sobrenatural, que envolve você conhecê-lo, entrar em intimidade com alguém que você não vê. Eu e você perdemos essa habilidade com o pecado. E fala assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Como? Agora, irmão, você pode abrir comigo, em nome de Jesus. Abre no livro de Tito. Não, abre em João primeiro, por favor. João 16. Depois nós vamos para Tito. João 16. Deixa eu lembrar do nosso chamado. Pastor, para que eu fui chamado? Já vou dizer já. Tem muita gente que esqueceu para que foi chamado. Deixa eu mostrar para você. Jesus falando com seus discípulos. Eu creio que se Jesus aparecesse hoje para mim e para você e pudesse te chamar de novo, Ele talvez falaria a mesma coisa. Porque aqui fala de uma esperança e fala de uma negligência. Fala de algo que os discípulos esqueceram de fazer. E por isso eles iam passar por algumas dificuldades, porque esqueceram de algo. Eu quero falar que muitas lutas que nós passamos é porque nós esquecemos de algumas coisas. E aqui fala o seguinte, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Ou seja, parafraseando, se vocês fizerem o que eu estou falando, vocês não vão se escandalizar, vocês não tropeçarão na rocha de escândalo que sou eu, disse Jesus. Jesus se apresentou como uma rocha de escândalo. Então Ele está liberando palavras para que eu e você não venhamos a tropeçar nisso, ou talvez desanimar, ou talvez desviar. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará a fazer um serviço a Deus. Falando da verdadeira perseguição e da pior delas, as que são feitas por uma falsa religião. Porque tem muita gente pensando que quem vai perseguir você é um partido político. À medida que você entrar em Deus, irmão, à medida que houver separação entre puro e impuro, quem vai fazer perseguição, a pior delas vai ser exatamente uma falsa religião. Os falsos crentes. E que infelizmente, pela palavra, dá de perceber que serão sempre a maioria. Porque Deus sempre fala de um remanescente. Os puros nunca traz a ideia de movimento de massa. Mas é um movimento silencioso, que um vai falando para o outro, um vai exortando o outro, um vai alimentando o outro, vai exortando, fortificando, para que nós possamos cada vez mais nos purificar. Malaquias fala sobre isso. Há um livro que Deus tem escrito, e Malaquias fala sobre isso. Deus tem escrito num livro, todos que estão exortando um ao outro, falando, vale a pena servir a Deus, vale a pena tomar a sua palavra e não desistir. Quando vierem pregar algo para vocês falando de facilidade, que Cristo agora age de uma forma que você não vê na palavra, vale a pena você rejeitar isso, e isso seja anátema para você. Vale a pena você não ser guiado pela multidão, por moda evangélica, vale a pena. Vale a pena você entrar no seu quarto e voltar a buscar aquele que está lá dentro te esperando, já marcou encontro com você.
Deus é tão bom que Ele dá a missão, Ele dá o lugar, dá a capacidade, dá a ferramenta, Ele dá tudo, irmão. Ele só pediu uma coisa: você entra no seu quarto, fecha a porta, e do resto Ele cuida. Assim como um homem conduz a mulher para um momento de intimidade, assim Deus faz comigo, com você, irmão. Ele só pede que você entre e se ofereça lá dentro para Ele. Só isso. Só isso. Entra. Quando vocês orarem, entre no vosso quarto em secreto. Fecha a porta. Acabou a sua tarefa. A sua luta todinha para fazer isso. Só que a maioria dos crentes tem sido vencidos antes que isso aconteça. Por coisas boas. Por distrações. O diabo tem destruído e vencido muitas vezes eu e você com coisas boas que não são pecado. Quando você descobre o que está lá dentro, o pecado deixa de ser problema. O que passa a ser problema para você são as coisas lícitas que não convém mais. Você está entendendo, irmão? Pega isso no espírito. Quando você experimenta algo lá dentro do seu quarto, no secreto, quando você entra em intimidade com Deus, o problema para você não vai ser mais pecado, vai ser o que Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o mesmo Paulo que fala que ele reputou tudo como perda, reputou tudo como esterco para ganhar a Cristo, para ganhar aquele que ele experimentou. Eu não creio, irmão. Eu não creio em homens que dizem que experimentou Deus e vivem de qualquer forma. A Bíblia diz que você pode crer em vão. Você pode passar a vida todinha falando que você crê. Mas a Bíblia diz que tem um estado que você pode ser pego de surpresa e você pode ter crido em vão. Quando você fala que crê, mas o seu coração não testifica. Porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Você não crê quando você fala. Você crê quando o seu coração está alicerçado no lugar. Quando você experimenta uma realidade que não é, que os seus olhos não podem ver, que a sua mão não pode tocar, não pode agarrar, você não pode segurar nela, você não tem como segurar, mas os seus olhos espirituais veem, contemplam isso e você comeu dele. E agora você tem toda a bagagem, toda a condição suficiente para você passar por qualquer circunstância, por qualquer luta. Eu posso ser atribulado, mas nunca vou ser angustiado. Perplexo, mas nunca serei confundido. Eu posso, inclusive, passar por qualquer situação, porque nele eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você passa por lutas, irmãos, responda agora. Quando você passa pelas provas, quando você passa pelos momentos de pressão, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente? João 14 diz que Ele deu o Espírito. Ele nos deu o Espírito que nos ensinará todas as coisas, nos lembraria da palavra, das palavras do Pai. Ele é o ajudador. Se você tem intimidade com Ele, se você tem uma vida de intimidade, no momento de pressão, sabe o que você vai ouvir dentro de você? Sabe qual é o exercício que você vai fazer? Traga as coisas que lhe dão esperança. Traga à memória as coisas que lhe dão esperança. Sabe como é que você vai fazer isso se você não tem uma intimidade com Deus? É impossível. É impossível se você não tem uma intimidade com o Espírito ao ponto de poder ouvi-lo no ambiente de pressão e tribulação. É impossível você estar prometido e liberado para ser jogado na cova dos leões ou na fornalha e falar como aqueles homens falaram, aqueles 3 jovens: olha, rei, fica sabendo que existe o Deus, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se nós morrermos, se nós perecermos agora, saiba que houve 3 jovens que não se dobraram diante de você. É ouvir uma coisa que o ouvido natural não pode ouvir, é ver uma coisa que os olhos naturais não podem ver, que levantam homens desse calibre.
Não são promessas falsas, irmãos, que vão fazer você sair. Não adianta homens virem aqui e falar para você: olha, faça isso que você vai conseguir. Olha, 7 passos para você conseguir vitória. Dá receita para o final do seu sofrimento. Dá receita para o seu casamento ser feliz. Dá receita lógica para os seus filhos não se desviarem. Isso tudo está no lugar reservado para você descobrir. A Bíblia diz, a minha Bíblia ainda diz que Jesus me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele abençoou não significa que Ele já entregou tudo para você. Você precisa conquistá-las em nome de Jesus. Entrar nesse lugar. João 16. Ele fala: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Irmãos, os discípulos ficaram tristes, porque Jesus estava indo para o Pai. Simplesmente porque eles não perguntaram. O segredo de tudo, o segredo da minha vida e da sua vida, é você perguntar para Ele, para saber o destino. Hebreus diz que se aquele que sabe de onde saiu, teria a oportunidade de voltar para lá. Jesus fala: depois de tanta coisa que eu mostrei para vocês, vocês não me perguntam para onde eu vou? Você saber para onde você vai, a esperança que você tem, vai determinar o nível de vida que você vai ter em Deus. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza, é o firme fundamento nas coisas que não se veem, mas que não se esperam. É essa certeza que nós temos. Hebreus 6 diz que a esperança, essa fé, que não é a crendice que hoje nós vemos no mundo evangélico, mas essa fé é o que te pode conduzir para dentro do Santo dos Santos, é a âncora da sua alma, é o que dá estabilidade para a sua alma. Estude Hebreus 6. Quer ter estabilidade para a sua alma? Quer passar por qualquer prova, por qualquer luta, por qualquer dificuldade? Tenha essa âncora, a esperança que Jesus entregou para mim e para você. Essa esperança é a âncora. Sabe o que você faz com a âncora? Na hora que você passar pela prova, na hora que você estiver num mar revolto e meia tempestade, você faz igual os marinheiros fazem. Lança as âncoras na proa, em cada extremidade, e ela vai deixar sua embarcação estável quando as ondas baterem, e ela não vai virar, ela não vai a pique. O que Deus está falando: eu dei toda a capacidade. Vocês vão ter lutas, dificuldades, tribulações, mas eu dei toda a dificuldade para que vocês enfrentassem elas e saíssem vitoriosos desse lugar. Eu estou falando para você que você não precisa ter medo de passar luta. A sabedoria de Deus, irmão, ela nos constrange. Deus nos surpreende. Por isso que nós perdemos a habilidade de ouvir Deus falar. Pastor, Deus não fala comigo, também você não para ouvi-lo. Deus nunca vai falar com você. Ou seja, melhor, deixa eu corrigir, você nunca vai ouvi-lo, porque Ele continua falando. Pessoas ligam para a gente: pastor, o que vocês leem? Qual é a versão da Bíblia que vocês usam? Não é a versão da Bíblia, é a mesma, irmão. Qualquer parte da Bíblia. E se um dia for tirada a Bíblia, não vai precisar nem ser mais um livro, porque ela estará escrita na tábua do nosso coração.
E nós temos um Espírito que pode nos lembrar e nos ensinar todas as coisas. João 14. Eu vos dei o Espírito que te ensinará todas as coisas. Quer aprender com Ele, irmão? Eu não estou falando que você não deve frequentar uma escola, que você não deve ir no Yas Xará, que você não deve participar de momentos de ensino, não. Não é esse ensino que Jesus está falando. Ele está falando de coisas que o Espírito pode lembrar, trazer sentido àquilo que você aprendeu numa sala de aula e aquilo que Deus quer usar, que você aprendeu, no que Ele quer usar, qual é a verdade que está por trás daquilo, os mistérios por trás daquilo. Colossenses fala que há mistérios ocultos desde a antiguidade, mas que agora aprove a Deus revelar para os seus, para mim e para você. Quer aprender? É só entrar no secreto. É só entrar. Como, pastor? Descubra. Deus nunca deu a receita pronta para ninguém. Quando Moisés perguntou a Deus, eles não vão acreditar se eu falar que o Senhor vai tirar eles do Egito. Eles vão perguntar quem que me enviou. Falar para eles que o eu sou te enviou. Ou seja, fala nada, filho. Se eles quiserem descobrir, que eles venham no monte, me sirvam e descubram. Sabe por que em Êxodo 19 só Moisés subiu? Porque só Moisés permaneceu diante de uma sarça ardente que queimava e não se consumia, e Deus falando com ele face a face. Sabe quem vai subir, irmão? Quando a trombeta voltar a soar, sabe quem vai subir? Eu preciso falar para você. Porque aquilo era sombra para que nós entendêssemos as coisas futuras. A trombeta vai voltar a soar. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Vai soar e vai subir aqueles que estão se relacionando com Deus, que tem esperança. Ninguém, irmão, vai para as bodas do Cordeiro. O que vai acontecer aqui? O que está rolando aqui? Festa. Irmão, ninguém vai para a intimidade sem saber o que está acontecendo. Nós não recebemos um convite para uma festa. Nós recebemos um pedido de casamento, irmão. Não foi um convite para qualquer festa que você recebeu. Coloque isso na sua cabeça. Foi um pedido de casamento. Assim como uma noiva se guarda, você precisa se guardar para Ele. Você precisa se guardar. Em nome de Jesus. Eu queria falar mais, mas nós vamos longe daí. Deixa assim, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Levante essa noite em nome de Jesus. Deixa eu terminar, é Tito, irmão, eu não podia deixar de ler Tito, senão perde toda a graça. Você vai entender por que perde a graça. Porque se tem uma das coisas, irmão, que nós estamos confundidos nesses dias, é sobre graça. Pensamos que graça simplesmente é um presente de Deus, um dom imerecido. O diabo sempre pega uma parte de uma palavra, dá uma distorcida para que você se alicerce de uma mentira. E Tito fala assim, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Olha só o que a graça faz, além de ser um presente para você, irmão. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ela ensina você a renunciar a tudo isso, a graça. Renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Ensina você a renunciar e como você deve viver, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não é simplesmente um presentinho que você ganhou de Deus. A graça, ela vem ensinar você a renunciar, a você a viver no presente século e a você esperar o que realmente dá sentido à sua vida. Por isso que tem tantas pessoas doentes no nosso meio.
doentes na alma, doentes no propósito, no sentido, falta sentido na realidade. As lutas se tornaram maiores do que o nível da sua esperança. E Deus quer voltar a encher o nível da sua esperança. Deus quer voltar a trazer sentido para a sua vida. Em nome de Jesus. Para você andar e mergulhar nesse ambiente de graça. E você podendo caminhar e crescer nesse ambiente. Nós podíamos entrar em Ezequiel 47, mas ia longe. Mas o lugar que Deus quer, o ambiente, o rio que Deus quer que nós venhamos a andar. Até o ponto de nós não andarmos mais por nossa própria conta. Pelo nosso próprio governo, mas um lugar que nós seremos governados por Ele. A graça te ensina a andar nesse lugar, a viver nesse lugar e a esperar o que realmente pode dar esperança, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Aleluia. Mas antes, deixa eu perguntar algo para você, irmão. Há alguém aqui no nosso meio que Deus falou com você essa noite e você quer ter esperança, você nunca entregou a sua vida a Cristo. E você fala, pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Cristo, porque eu quero ter essa esperança. Eu quero ter sentido a minha vida, dar sentido à minha vida. Uma das coisas que Cristo, o Evangelho de Cristo vem trazer para mim e para a sua vida, é dar sentido à sua vida. Uma das promessas é você vencer uma ansiedade de uma vida vazia. E você ter tudo suprido em Cristo, nele. Dele ser suficiente. Se você tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Cristo hoje, fazer isso. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero ter essa esperança. Só levante sua mão comigo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui assim, levanta bem alto para me ver. Pode levantar, irmão, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, minha irmã, pode vir aqui, eu quero orar com você. Você que levantou a mão, pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Eu espero, não tenha vergonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir aqui, querido. Tem mais alguém? Nós não deveríamos ter vergonha dele. Ele não tem vergonha de você. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Tem mais alguém no nosso meio? Em nome de Jesus, vem que nós queremos orar por você. Sua vida pode mudar numa noite como essa. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por essas meninas, Senhor, que ouviram a Tua voz essa noite. Estabelece, Senhor, um lugar de intimidade com elas, dando sentido e razão para a vida delas, em nome de Jesus. As leve, Senhor, a esse lugar. Conduze-as, Espírito Santo. Nós entregamos as duas aos Seus cuidados, em nome de Jesus. Toque-as com o Teu amor e com o Teu poder, em nome de Jesus. Há mais alguém? Só levanta a mão, irmão. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Corre para cá. Vamos adorar a Deus. Em nome de Jesus. Eu correrei, minha fé irei manter, receber o prêmio no fim, o conhecer a Ti. Eu correrei,
receber o prêmio no fim, o conhecer a Ti. Eu quero estar fiel, eu quero estar firmado, eu quero estar fiel a Ti até o fim. Eu quero estar fiel, eu quero estar firmado, eu quero estar fiel a Ti até o fim. Aleluia. Irmãos, Mateus 11 diz de uma experiência que você pode estar passando, mesmo andando com Cristo. Em Mateus 11, Jesus olha para os seus e fala: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, tomai de mim o meu jugo e o fardo, porque vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Irmão, enfrentar momentos de luta, de pressão, ambiente de tribulação, de dificuldade, sem isso que nós vimos hoje, realmente cansa. E eu quero orar por você, porque eu sei que Deus ministrou alguns corações essa noite. Você está passando por isso, e Jesus continua falando isso. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A proposta de Deus é que você pode passar por tribulação e pressão, mas sem se machucar, sem sentir esse peso, essa fadiga, esse cansaço. Ele não prometeu que você não iria passar, mas Ele prometeu que passaria com você. Salmo 23, Davi começa falando a respeito de Deus. Ele é. Depois que ele passa pelo vale da sombra da morte, ele muda a pessoa e ele fala no você: porque Tu és o meu escudo. Tu é muito mais intimidade. Quando você passa por esse lugar, você descobre que Ele está contigo. Eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. E Ele continua falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Eu acho tão interessante porque na foto, irmão, não dá para ver quem está cansado. Mas quando Deus olha, quando Jesus olha com seus olhos, Ele percebe quem está cansado e quem não está cansado, quem não está suportando mais. Quando Pedro negou Ele 3 vezes, Ele olhou para Pedro. Por aquele olhar, Pedro não fez uma besteira, porque não era um olhar de condenação, mas era um olhar que Pedro tinha feito algo que não. Pedro estava num lugar, ele precisava dele. Pedro precisava de Jesus. Não importa o que você fez até agora, o que te deixou cansado, o que importa é que Jesus ainda está olhando para você. Ele ainda, a proposta é a mesma: vinde a mim, porque eu estou disposto a te aliviar, te dar descanso. Talvez Ele não vai te tirar da luta, mas vai fazer você passar a luta com Ele. Vamos adorar a Deus. Eu creio que essa noite é a sua noite, em nome de Jesus. Meu coração está ermo como um deserto. Desejo conhecer-te mais, no poder da tua palavra.
sustento, confronta o meu interior. Como um peixe fora d'água, como um pássaro sem canto, assim sou eu, longe do teu amor, te serei com muito fervor no coração. Meu coração está ermo como um deserto, desejo conhecer-te mais. No poder da tua palavra eu encontro sustento, confronta o meu interior. Como um peixe fora d'água, como um pássaro sem canto, assim sou eu, longe do teu amor, te seguirei com muito fervor. Carrega-me pra dentro do santo dos santos, entrone no fogo do teu oceano. Eu quero viver imerso em um sacrifício continuamente, deixando minha vida e seguir em frente. Eu quero ser teu amigo. Carrega-me pra dentro do santo dos santos, envolve no fogo do teu oceano. Eu quero viver imerso, queimando sacrifícios continuamente, deixando minha vida e seguir em frente. Eu quero ser teu amigo. Lugar onde eu queira descansar, senão no teu altar, no teu altar. E não há outro lugar onde eu queira descansar, senão no teu altar, no teu altar. E não há outro lugar onde eu queira descansar, senão no teu altar, no teu altar. E não há outro lugar onde eu queira descansar, senão no teu altar, no teu altar. Aleluia. Irmão, no Getsemane nós descobrimos uma coisa. Você que está aqui na frente, você descobre uma coisa no Getsemane: que o Evangelho de Cristo, ele não está comprometido com o seu bem-estar, mas ele se compromete com o seu destino, em fazer você voltar para casa. Jesus, para voltar para casa, ele precisou passar naquele lugar. Para nós voltarmos para casa, será necessário nós passarmos por um ambiente de pressão, em nome de Jesus. Simplesmente veja esses momentos com os olhos de Deus, em nome de Jesus. Não tente ver com os olhos humanos, você não vai encontrar resposta para eles.
Tente ver com os olhos de Deus, que Deus está te chamando para casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita Deus te conduzir para esses lugares. As lutas que forem pecado, vence-as. Peça perdão. Agora as pressões, as tribulações que foram movidas por ambientes, pelo aperfeiçoamento de Deus na sua vida, enxergue-as com os olhos de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Toda honra, toda glória, toda majestade a Ti, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda glória. Porque de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas, Senhor.